Nosso próximo convidado, Ale Delara, sócio-diretor da Pioneer Agronegócio, está aqui conosco. Ale, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente. Muito bom dia para você. Olá, Felipe, bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ale Delara, o tema é importante, bastante delicado, e a gente fala, né, e trouxe aqui os impactos da chuva, do clima complicado lá no Rio Grande do Sul, principalmente quando se fala na questão do agronegócio. Queria saber como é que você está vendo toda essa situação, o que você conseguiu ponderar de impacto na produção agrícola gaúcha e os impactos que isso pode ter no contexto brasileiro também, por gentileza. Ainda é cedo para nós contabilizarmos quais serão os prejuízos que realmente acontecerão, efetivamente acontecerão. Então, tudo que nós conversarmos neste momento são análises preliminares, são suposições do que pode acontecer. E que nós temos visto em alguns campos dentro do agronegócio lá no estado do Rio Grande do Sul. Começando pela soja, o estado ele disputa com o Paraná a segunda colocação como o maior produtor do Brasil. O estado ele é quem tem o plantio e a colheita mais tardia devido às condições climáticas da posição do estado dentro do Brasil. E a colheita de soja, segundo o nosso levantamento aqui na Pioneer, estava por volta de 72%. Então, este 28% que faltava ser colhido representa em torno de 6 milhões de toneladas. Uma parte disso daí certamente foi perdido, os grãos já estão ardidos, vão ter 3 dias de... a chuva vai parar ali, vai sair um sol, muito provavelmente muitas delas vão germinar também. Então, nós estamos estimando uma redução na produção total do estado na ordem de 2 milhões de toneladas. Até porque uma parte que foi colhida está armazenada em silos, os silos também acabaram sendo atingidos pela enchente, então é uma perda aí que nós, como eu disse, estamos colocando na ordem de 2 milhões de toneladas. O milho, a colheita do estado também, ele está terminando a colheita do milho de verão agora, não tem milho de inverno, então não tem esse plantio acontecendo por lá, mas esse milho de verão, em torno de 85% já foi colhido. Então nós estamos falando aí um 15% ainda para ser colhido, mais ou menos 1,5 milhão de toneladas. Este é um milho que ele não vai para exportação. A soja, estima-se que o estado iria exportar em torno de 10 milhões de toneladas de soja, 4 milhões de farelo de soja. O milho que está sendo colhido agora, ele vai basicamente para ração animal e consumo de indústria de etanol, preparação de alimento humano. Então, 1,5 milhão ainda precisaria ser colhido, então a gente também está estimando uma perda aí próxima de 1 milhão de toneladas. E isso já afeta o outro setor, que é o setor de fabricação de ração. Então, os frigoríficos, o Rio Grande do Sul, ele é um grande produtor nessa área, principalmente o noroeste do estado, a avicultura, a suinocultura, a pecuária tanto de corte quanto a pecuária leiteira, eles devem ter problemas com a produção de ração para alimentar os animais. Além do que, infelizmente, muitos animais também acabaram sendo mortos, aí, sendo carregados pelas águas e morrendo afogado. O arroz, onde o estado é o segundo, ou o maior produtor aqui do Brasil, a colheita estava acontecendo, está por volta de 70%, então também tem em torno de 1 milhão de toneladas de arroz para ser colhido. A produtividade estava vindo bem e deve haver uma quebra, apesar que o arroz ele é um pouquinho mais resistente do que a soja e o milho, mas deve haver uma quebra também na produção. A gente está estimando nesse momento em torno de 500 a 600 mil toneladas. Então tudo isso vai trazer um impacto para a inflação, certamente aqui no Brasil. Como exemplo, mais da metade do arroz consumido no estado do Maranhão é de arroz gaúcho. Então, uma queda de produção tão grande certamente vai afetar os preços e a gente deve ter alta no curto prazo, ainda assim que a gente conseguir contabilizar os prejuízos dessa enchente. Ale, e que medidas, né, emergenciais podem estar sendo tomadas ou estão sendo tomadas para os produtores poderem tentar salvar pelo menos uma parte ou até mesmo minimizar esses impactos? É possível, lógico que você falou no começo ali, né? Tudo que se falar nesse momento acaba sendo um tanto quanto preliminar, mas já dá para perceber alguma movimentação dos próprios produtores, dos agricultores e das necessidades também? O que pode ser feito para tentar minimizar que os impactos sejam ainda maiores?
Esse é muito difícil. Falando do mercado físico, né, Felipe? É muito difícil você conseguir reduzir o risco da colheita agora. Porque a chuva precisaria cessar, precisaria o clima melhorar bastante, porque senão não tem como uma colheitadeira, uma colhedora entrar numa área de lavoura para fazer essa colheita. E esse prazo entre o clima melhorar, haver condições de sustentação do solo para que o maquinário consiga operar, o grão já vai sofrer os impactos, porque ele ainda é um organismo vivo, ele segue o seu ciclo de desenvolvimento vegetativo natural. Então ele vai apodrecer, ele vai arder, que é a fermentação do grão, ele vai rebrotar esse grão, que já não há mais condição de uso. Então isso vai acabar afetando tanto uma disponibilidade de produto para o consumidor, tanto atacado quanto varejo, o que deverá trazer uma alta. E para o produtor rural, apesar de uma parte do mercado achar que o produtor está ganhando rios de dinheiro, esse ano está sendo um dos anos mais difíceis para o produtor, porque muitos deles tiveram já uma quebra de safra devido às condições climáticas. Não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul teve uma chuva muito grande entre setembro e outubro também. Inclusive ficou famoso o caso da ponte, onde a população fez o caixinha lá e reconstruíram uma ponte no município que tinha ficado isolado. Então já havia uma redução de produtividade, com os preços em queda, e o custo de produção já estava alto, porque as compras dos insumos foram feitas no início de 2023. Então agora nós teremos uma nova quebra, os preços continuam em baixo, então a margem do produtor, dos produtores pecuaristas que já estavam deterioradas, vai se agravar ainda mais. Então precisará de medidas de governo, por exemplo, como a extensão de financiamentos, renegociação de financiamentos, algum subsídio com relação a juros, para eles poderem honrar essas compras, e ficam algumas dúvidas com relação àquilo que estava comprometido com os compradores, que não é só o lado do produtor. Então imagina uma granja que havia comprado milho para ração de frango, por exemplo, ou uma trading que tinha originado o grão no Rio Grande do Sul para exportação. Como que ficarão estes contratos agora? A honrar esses contratos será basicamente improvável nesse curto espaço de tempo. Então temos que esperar um pouco, contabilizar os gastos. O governo vai ter que agir em cima destas renegociações para estender esse prazo por lá, e ver como que os compradores vão se comportar também para honrar os seus compromissos. Mas salvar a lavoura, aquilo que foi atingido, dificilmente é possível fazer alguma coisa. Tem até aquela questão, né, Ale? Não necessariamente só dinheiro consegue resolver a situação de muitos produtores, né? Porque por mais crédito subsidiado ou até mesmo injeção de recursos, vai demorar algum tempo para que possa voltar ao normal, se é que dá para voltar ao normal depois de tanta água que passou por lá. Nesse momento, né, o que os produtores eles estão mais focados em fazer, né? Em salvar, de repente, o que tem, em escoar o que conseguir para evitar novas perdas, estão buscando esses créditos, a ajuda do governo. O que é o primordial nesse momento, na sua visão, Ale? Eu acredito que o principal agora que eles estão tentando fazer é sobreviver, né? Então, muitos locais certamente estão abandonados agora devido à elevação do nível de água. Essas famílias tiveram que sair das suas regiões. Quando a água ceder e eles puderem voltar para os seus espaços, eles vão tentar contabilizar quais são os prejuízos. Colheita é impensável fazer, como eu disse, se o solo estiver minimamente úmido, onde uma colheitadeira ela acaba encalhando, atolando ali, não há muito o que fazer. Aqueles produtores que são pecuaristas, tanto de aves de corte, aves de postura, equinos, bovinos, suínos, eles estão tentando salvar os seus animais também. Então há esse movimento muito forte, a gente vê na internet vários vídeos circulando por aí, então é um momento de sobrevivência. Depois a gente vê o que faz. Salvar a lavoura, como eu disse, essas que foram atingidas é muitíssimo difícil, improvável que consiga, então eles irão atrás de linhas de crédito, linha de financiamento, extensão de crédito. E vale destacar, Felipe, que se nós voltarmos no tempo, lá em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve um ataque numa das represas
lá na Ucrânia, que acabou fazendo um alagamento numa área agrícola. Aquela área, até hoje, 2 anos após o ataque, ela ainda está produtiva, porque a qualidade de água, a quantidade de detrito, a contaminação que traz no solo, essa água também ela acaba lavando o solo. Então, todos aqueles macronutrientes, micronutrientes, eles precisam ser repostos no solo. A gente está falando de correção de acidez, então é muito calcário, é muito gesso agrícola. Depois, a depender da cultura, é muito cloreto de potássio, muito nitrogenado, ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, muito fósforo. Então, precisará de um prazo para que esse produtor consiga fazer o trato cultural e a recomposição da saúde da terra, para aí então ele voltar a ter uma produção comercialmente viável. Então a gente imagina 1 ano e meio a 2 anos para que aconteça essa recomposição. E Ale, e aí nesse sentido, até recompor da parte financeira que você estava falando anteriormente, quanto que, e não estou falando nem em termos nominais, né, mas quanto que custa recuperar um solo desse? Se a gente for pensar que custa X a gente ter uma plantação, ter uma produção normal, quantos por cento poderia ser gasto a mais para recuperar o solo e para ter novamente uma produção em cima, né, desse solo deteriorado? Vamos colocar então que esses gastos eles seriam custos variáveis de produção, que é a calagem da terra para corrigir o pH, né, a acidez da terra com calcário ou gesso agrícola, mais os fertilizantes que tem que ser feito ser recomposto, mais um próprio tratamento cultural. Vamos colocar aqui mais ou menos assim, depende da qualidade da terra naturalmente, 3.500 a 3.800 por hectare. Um hectare é uma área de 10 mil metros quadrados. Então, você já faria esse processo natural para um plantio, você vai ter que fazer quase que o dobro, vamos colocar assim, ou pelo menos aumentar percentualmente um valor muito grande para poder ter essa saúde. E mesmo assim, não será já na primeira lavoura que as plantas conseguirão utilizar estes macronutrientes. Então, a gente pode colocar um aumento aí em torno de 40% a 50% no custo de produção nesta primeira lavoura. E aqui vem outro detalhe, Felipe. O Rio Grande do Sul, nós tivemos em 2020 a pandemia do Covid, que atrapalhou devido à quebra na cadeia de suprimentos. 2021, 2022, nós tivemos o Laninha muitíssimo forte, o estado viveu uma das piores estiagens e ondas de frio intensa da sua história. 2022 também nós tivemos uma geada lá. 2023, primeiro semestre, tivemos essa estiagem ainda, frio em excesso. E no segundo semestre de 2023, o El Niño entrou em atividade trazendo já esse excesso de calor, excesso de temperatura e excesso de chuvas. E esse primeiro semestre de 2024 a gente está com o El Niño ativo indo embora. E os climatologistas já apontam a entrada novamente de um Laninha a partir do mês que vem. Então, se esse Laninha volta a se confirmar e vir forte, a gente pode ter novamente uma inversão do modelo climático, do fenômeno climático, onde o estado poderá sofrer com secas e ondas de frio. Apesar de nós sabermos desse fato, não há muito o que fazer, porque é uma condição climática. Como que você combate uma geada? Como que você combate uma enchente deste porte? Assim, é muito difícil, por mais que nós tenhamos o conhecimento de que isso poderá ocorrer. É difícil mesmo. Ô Ale, e até nesse sentido, né? Você falou, há pouco tempo atrás a gente teve um evento climático bastante importante na região, acabou sendo destaque, inclusive, outros fenômenos climáticos acontecendo também, mais expectativa. É difícil pensar nisso, mas talvez algumas áreas, não especificamente o Rio Grande do Sul, mas algumas áreas, elas podem estar tão comprometidas por conta de eventos climáticos que elas acabem sendo inviáveis para determinadas culturas, principalmente por conta dessas situações que acabam, né, não sendo muito fáceis de mitigar ou de ter algum tipo de prevenção. Então, seria necessário fazer uma mudança de cultura ou até mesmo inviabilizar algumas culturas com mudanças de localidade para não ser, obviamente, afetado por conta desses eventos também? Ou isso é muito radical de pensar? Ele é radical de pensar, sim, Felipe, mas essa é uma conta que nós fazemos de dinheiro versus o tempo.
Então, nós pegamos, por exemplo, para o desenvolvimento, bom desenvolvimento vegetativo de uma cultura, ela precisa de condições climáticas adequadas e um manejo, que é o trauto cultural adequado também. Então, quando nós pegamos o Rio Grande do Sul, que é onde está ocorrendo esses fatos, já não é viável economicamente e produtivamente falando a produção de milho no inverno, porque é uma cultura que não tem um suporte muito grande para frio extremo. Então, a região centro-oeste consegue produzir este milho no inverno, porque a irradiação solar que acontece durante o inverno, ela é levemente semelhante ao que acontece no verão. E no Rio Grande do Sul, não. Se nós fôssemos traçar um gráfico, nós veríamos uma radiação solar no verão e ela cai muito no inverno. E essa queda inviabiliza a produção de milho. Por outro lado, o trigo tem essa vantagem. O trigo gosta de frio, então você consegue fazer a semeadura, consegue fazer o trato cultural, o plantio de milho. Agora, quanto tempo que vai demorar para recompor esse solo para que aconteça uma produção economicamente viável? Essa que é a questão agora. Eu relembro que em 1977, aqui no Paraná, aconteceu um evento conhecido como Geada Negra, que foi um vento muito frio que veio para o estado, acabou dizimando a produção de café e o estado nunca mais conseguiu se posicionar como um grande produtor de café. Esses cafeicultores migraram para áreas mais ao norte do Brasil, norte de São Paulo, região de Mogiana, São Paulo, sul de Minas, Cerrado Mineiro e Zona da Mata de Minas Gerais. Então, aquela conta que nós fazemos de tempo versus investimento, retorno sobre esse investimento, no caso da cafeicultura paranaense no final da década de 70, extrapolou o viável. Então, a produção de café hoje no estado acontece de uma maneira muito pequena, muito reduzida, e essa cultura migrou para outros estados. Então, é isso que deve acontecer no Rio Grande do Sul agora, né? Vai ser feito um cálculo de quanto tempo poderá ter uma produção tanto agrícola quanto pecuária em relação ao investimento e ao tempo de retorno desse investimento. Ale de Lara, bom dia. A gente está vendo essa questão, sem dúvida, que mobiliza, né, toda a sociedade como um todo, mas eu queria trocar de tema com você, já que a gente está também numa expectativa aí para o acordo de paz que envolve Israel e o Hamas, né, uma possibilidade aí, uma negociação. Estamos, inclusive, numa semana decisiva para isso. E aí, a gente queria saber ainda como estão os impactos em relação à commodity, em relação ao petróleo, do conflito como um todo, e essa expectativa também em relação ao possível acordo de paz e ao fim dessa tensão. Ou não dá para dizer que é o fim eterno dessa tensão, porque a questão cultural, geopolítica envolvendo os dois países, pelo menos o Israel e esse grupo, né, vai persistir ainda por muito tempo. Mas, de uma certa forma, eu queria uma opinião sua em relação, você que acompanha de perto o petróleo como um todo, como que essa situação econômica pode se perpetuar aí ao longo do tempo. Muito boa pergunta. Aqui a gente cabe fazer uma análise por um pouquinho mais com o tempo um pouquinho maior, vamos assim, voltando um pouquinho mais no tempo, na verdade esse é o termo correto, porque às vezes nós não entendemos quais serão as consequências de determinadas ações ao longo do tempo. Ano passado, o mercado ele trabalhava com as questões do hard landing, a economia vai entrar em recessão, dados bons estavam sendo interpretados como dados ruins, juros em alta, isso acabou destruindo, de certa forma, o consumo de muitos produtos. O petróleo teve o seu impacto e, claro, realizou muito do preço depois da guerra da Rússia e a Ucrânia e voltou a trabalhar na faixa de $70. O preço do petróleo baixo, e como havia uma escassez de derivados de petróleo, principalmente de diesel e gasolina, globalmente, países como a Índia, como a China, se aproveitaram de preços muito baixos do petróleo russo, já que os diferenciais de exportação, os prêmios de exportação estavam em patamares negativos, eles compraram muito petróleo, refinaram esse petróleo e exportaram este diesel para o mundo. E o petróleo em si ele não tem outra finalidade a não ser produzir outros produtos, sendo esses dois os principais. Quando nós começamos a ver a invasão do Hamas, do grupo terrorista Hamas, naquela festa em Israel fazendo a contraofensiva, que já perdura ali vários meses já, e aquele ataque iraniano contra Israel, depois Israel também fazendo uma contraofensiva,
o mercado ele acabou adicionando prêmio de risco nas cotações do petróleo, porque poderia se desenrolar por uma guerra realmente regional, afetando o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico, principalmente na saída pelo Estreito de Hormuz, ali entre Omã e o Irã. Por que o impacto não foi tão grande? Porque a produção de diesel no ano passado, devido aos preços baixos do petróleo, boas margens de processamento do crack spread, acabaram formando bons estoques. O mundo todo, com exceção dos Estados Unidos, que está dentro da normalidade, mas todo o restante do mundo está muito bem abastecido com o óleo diesel. Então você tem menos pressão do produto que você realmente consome do que pela matéria-prima. Por isso que nós estamos vendo a cotação do petróleo recuando abaixo de $90, já $85 para o Brent, abaixo de $80 para o WTI. Como as negociações de paz por pressão internacional estão avançando entre os terroristas do Hamas e o governo de Israel, e eu espero que eles acabem liberando os reféns que eles ainda mantêm em cativeiro, por lá, esse prêmio de risco vai sair totalmente dos olhos do mercado e nós começaremos a olhar para os fundamentos. E quais são os fundamentos de juros? Um higher for longer para os juros altos por mais tempo, o consumo deve permanecer estável e os estoques de derivados e de petróleo estão dentro da normalidade. Então não teríamos uma pressão de preços olhando pelo lado dos fundamentos agora, o acordo de paz avançando, prêmio de risco fora do mercado. Perfeito. Eu acho é uma questão tão complexa, né, Ale? E você trazendo de uma forma simples aí para a gente conseguir entender. Para os impactos agora para o Brasil em relação à commodity, a um quadro como um todo, como que você tem visto essas últimas movimentações? Se a gente for se apegar em relação à Petrobras, estamos vendo aí Petrobras com máximas históricas novamente, depois de finalmente estabelecida e acordada essa questão dos dividendos extras. Se a gente for puxar para as Junior Oils, né, a gente teve essa recente fusão de negócios entre duas grandes e no sentido de exploração. Ainda existe espaço para outras empresas explorarem petróleo? Qual que é o quadro por aqui hoje, na sua visão, de uma forma geral? Olha, o Brasil ele já é um dos 10 maiores exportadores de petróleo cru do mundo. Nós aumentamos ali em 3 dígitos as exportações para a China, por exemplo. Então essas Junior Oils, por exemplo, que são essencialmente exportadoras de petróleo, elas estão no momento muito bom. O preço do petróleo ele está em alta, se nós olhamos para a base histórica. Os custos de produção, eles para essas empresas, eles são baixos, então tem margens muito positivas. A Petrobras, infelizmente, ela sofre com muito ruído político. Se não fosse essa questão de vai ter dividendo, não vai ter dividendo, quanto dividendo, troca presidente, não troca presidente, a interferência com relação à formação de preço da gasolina, do diesel aqui no mercado doméstico, a empresa poderia estar com um valuation muito maior do que está hoje, a ação poderia estar muito valorizada do que está hoje. Então, essa questão de incerteza política, essa questão de represamento dos preços para importação, que acabam, querendo ou não, dificultando empresas que são também refinarias aqui no Brasil, compram petróleo no mercado internacional, refinam e vendem o combustível aqui, acaba atrapalhando um pouquinho o mercado. Mas nós estamos muito bem posicionados. Hoje recebemos até um convite para fazer parte da OPEP. Não sei se isso é uma boa notícia ou não, mas mostra a força que o Brasil tem no cenário internacional. E agora, aprovando a exploração do petróleo ali na região da Amazônica, mostra que nós temos reservas, temos tecnologia e, tirando o ruído político, nós estaríamos numa posição muito mais confortável na exportação de petróleo. O que precisaríamos investir seria no refino de petróleo aqui, já que nós dependemos aí em torno de 25% na importação de diesel, 15% na importação de gasolina, mas aí nós temos questão de custo Brasil e risco político que acaba atrapalhando um pouco o investimento estrangeiro, o investimento nacional na produção e refino de petróleo e produção de combustíveis. Ale, aí eu vou trocar de assunto de novo, porque a gente teve aí na semana passada a AgriShow. Queria que você desse um termômetro do clima, do que aconteceu, do que foi discutido, abordado, em diversos aspectos. É claro que não dá para falar de tudo, né? Uma das maiores feiras de agronegócio do mundo, engloba vários setores diferentes e tudo mais, mas eu queria suas impressões, o que te chamou a atenção neste ano na AgriShow.
houve daqui de fora a gente vê uma certa disputa, entre aspas, política aí, entre o governo do estado e o governo federal, anunciando questões aí para beneficiar o agricultor como um todo, o homem do campo, justamente porque se sabe que existe uma rivalidade entre o governo que está no governo federal e o governo estadual como um todo. E até uma certa preferência do homem do campo pelo governo mais à direita, representado aí pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, politicamente, a gente viu muita coisa e muita repercussão, mas eu queria que você trouxesse um termômetro também dos outros pontos em termos de inovação, em termos de discussões, de tudo que rolou na AgriShow. Sim, eu estive lá na AgriShow, até fiz uma palestrinha lá na terça-feira, o segundo dia da feira, e o movimento ele estava muito grande, principalmente o setor de maquinário agrícola, né? Sempre são os stands que mais atraem as pessoas, e nós vimos muitos negócios acontecendo, pelo menos, até algumas coisas curiosas, como, por exemplo, entrega de chaves de tratores por drone. Então, o produtor comprava um trator, a concessionária fazia entrega por drone, com narração de locutor de rodeio. Então, foi algo bem bacana de você acompanhar. Os estandes de caminhões muito lotados, veículos muito lotados também. Então, os negócios realmente aconteceram. Eu não tenho competência para analisar qual o volume de negócios, mas pelas notícias que nós recebemos, os informativos da própria feira, superou a expectativa que era de 13,3 bilhões de reais. Realmente, negócios, eles aconteceram. O que me chamou bastante atenção, até foi uma opinião um pouco controversa que eu dei na internet, muita tecnologia está sendo colocada. A gente já sabe que o Brasil é um dos pioneiros em tecnologia de produção agrícola, principalmente na questão de maquinário, e maquinários cada vez maiores. Então, você vê colheitadeiras com aquelas plataformas de colheita de soja com basicamente 19 metros de comprimento, mais de 60 polegadas de comprimento. Você vê tratores com capacidade de puxar implementos de 180, 200 toneladas sem muitas dificuldades. Então, tudo isso, eu acredito que está sendo desenvolvido para os grandes produtores. E no mercado onde é produzido a commodity, o preço é dado pelo mercado, então nós não temos como ter um ganho de margem através de diferenciação, nós temos que ter a liderança de custo, a gestão de custo para aumentar a produtividade e aí gerar mais lucro através de um ganho de receita sobre o nosso ativo. Esse maquinário ele vem a encurtar o tempo de plantio, encurtar o tempo de colheita. Você consegue fazer 3 safras dentro de uma janela mais adequada, mas está voltado para o grande produtor. Então, o pequeno produtor ele vai ter que começar a se unir já em cooperativas, associações, que é um movimento que já está acontecendo, e ter um controle de gestão da fazenda, gestão administrativa, financeira, muito mais afinado do que acontece hoje. Temos que abandonar o pacotinho lá de pão, o caderno, para fazer as anotações, começar a trabalhar com sistemas de informação, ERP, sistemas financeiras, porque sem ter um controle adequado de gastos, você não vai conseguir ter lucratividade. 2 fatores interessantes dentro dessa linha. É a comercialização de tratores autônomos. Então, tanto a Jacto quanto a John Deere estavam com equipamentos autônomos para pulverização, tanto pulverização de milho, soja, de laranja, produção de laranja, de café, outros hortifrutis, e a chegada da inteligência artificial também, tanto para prevenção de defesa vegetal, que nós vimos, equipamentos movidos à energia solar, com inteligência artificial para dar descargas de choque em ervas daninhas para poder combater essa infestação, e também veículos elétricos. Eu achei engraçado, a BioID estava expondo dentro da AgriShow. Então nós vemos o grande com condições de aumentar a produtividade com equipamentos de melhor qualidade, vemos equipamentos autônomos chegando para reduzir o gasto com mão de obra, por exemplo, até 60%, 70%, a depender da cultura, e a inteligência artificial já entrando dentro da fazenda para também melhorar a gestão e melhorar a produtividade agrícola, e veículos elétricos já expondo dentro de uma feira agrícola. Eu sei que ela foi muito movimentada e, apesar das dificuldades nesse início de ano com a queda de preços muito grande que nós tivemos e quebra de produção em muitas áreas, o agronegócio, felizmente, ele segue forte, segue se expandindo e se profissionalizando.
Ale Delara, sócio-diretor da Pine Agronegócios. Sempre um prazer falar com você aqui na nossa programação, viu? Um abraço, um bom dia e uma boa semana. Bom dia, obrigado, um abraço.